Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho aqui mais uma vez lembrar que nós temos um Apoia-se, que é muito importante que você colabore com qualquer quantia. Ajuda muito a manter esse programa no ar, a continuar aqui, tirando essa onda, sentando diante de mulheres como essa que está aqui, Bianca Gismonti. É uma honra te receber. A honra é minha, alegria demais estar aqui. Eu tô toda besta, porque agora eu só sento com as mulheres mais divas do piano desse país. Adoro. Bianca, me conta tudo da sua vida. Dessa vida de artista desde sempre, né? Não sempre, Não, mas... só há 15 anos eu já tava fazendo a primeira turnê. Não, então, eu sou filha de um músico, Egberto Gismonti, com uma atriz, Regiane Medeiros. Então, digamos assim, eu sou filha da arte. Sim. Digamos assim, a arte sempre, desde antes de eu nascer. Então, na verdade, música, cinema, teatro, literatura, era uma forma… Outro dia eu tava conversando com meu pai mesmo, assim. É uma forma de comunicação na minha família, Sim. entendeu? Ela não é uma… sentar e escutar uma música de uma forma passiva. Na verdade, a arte, ela sempre foi um assunto e até hoje, né? A coisa persiste, claro, né? Então foi desde sempre. Aí eu comecei a estudar piano com 9 anos. Eu tenho um irmão 1 ano e meio mais velho, Alexandre, que é violonista. Ele tinha 11 e pouco. Ficou no violão, eu fiquei no piano. E com 15 eu já comecei a tocar com meu pai, realmente. Então aí, digamos que começou essa coisa de viajar… e tocar, ensaiar. Mas bebezinha, você tava lá, sempre presente de alguma forma, né? Sim, não, tem foto da gente, né, no piano, aquelas coisas bem lindas, assim, meu pai tocando. E também tem uma coisa que os instrumentos estavam sempre ali. E aí tem vários vídeos lindos, eu e meu irmão tocando piano, improvisando, assim, qualquer coisa. E a gente dançava. E aí você começou a estudar piano. Conta, qual é a trajetória, mais ou menos assim, pra gente entender. Tem uma história bonitinha, que é o seguinte, o meu pai, ele fala que ele tinha muito receio dos filhos não serem apaixonados por música. Ou não terem talento. Então, que é muito a vida dele, né? É a vida total. Então ele falou que esperou a gente pedir, entendeu? Porque geralmente, digamos, em famílias que já tem essa tradição, a pessoa começa com 6, 5. Assim, 9 parece precoce, mas na verdade poderia ter sido antes, digamos. Mas ele esperou a gente pedir. Então a gente pediu pra começar a fazer a aula. E aí eu comecei no Centro Musical Antônio Adolfo, que é até no Leblon também, super querido. O Antônio Adolfo dava aula no centro na época. Eu não fiz aula com eles, fiz algumas aulas, mas não era aluna dele diretamente, e o meu irmão também fazia de violão. E aí logo depois a gente começou a fazer aula particular. Aí eu já comecei com uma professora que foi minha professora da faculdade, com a Sara Cohen. Aí a coisa, digamos, aprofundou para um repertório misturado, porque o Centro Musical Antônio Adolfo é bem popular, cifra, não sei o quê. Aí eu fui para essa coisa mais do repertório de piano. Entrei em 2001 no bacharelado de piano no FRJ, aqui no Rio. E aí já tava. Não tinha dúvida que a sua faculdade ia ser de Não novo. tinha dúvida, porque eu comecei a tocar muito nova com meu pai. Então tinha essa coisa de viajar. A gente já viajava muito, entendeu? Muito. E tem uma história bem legal, assim… A gente começou a tocar com meu pai porque, na realidade, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. E a gente ficou com o meu pai. A gente não ficou com a minha mãe. Então ele parou de tocar durante 2 anos, porque meu pai é aquele estilo que estuda. Então ele ficou também… Então ele ficou estudando educação emocional, se dedicando aos filhos, assim, ele parou totalmente. Ele deu uma pausa na carreira de músico. Parou 2 anos. E se dedicou à carreira de pai. A carreira de pai. E pai educador, digamos assim. Porque ele sempre foi presente, mas assim, uma coisa de… pai ativo, que sabia, né, as nomenclaturas e melhor formas de lidar com os filhos. E aí, quando ele voltou… Você tinha 13? Eu tinha 13, quando eles se separaram. Quando ele voltou, ele levou a gente junto, entendeu? Então foi uma coisa assim, não vou deixar os filhos em casa. Então vamos, como eu faço, vamos todo mundo junto, entendeu? Então, na verdade, não foi uma coisa… vamos começar a carreira. Foi assim, um pai com os 2 filhos. Não, vamos tocar junto então, porque aí eu viajo e vocês vão juntos. Então, assim… Era uma coisa da família, né? E é uma coisa que eu comento muito, assim, eu amo tocar, né, em palco, eu sou apaixonada, assim. Você se sente muito em casa, Totalmente. literalmente. Essa que é a questão, as pessoas falam muito, como você é feliz, como você é natural tocando, mas eu acho que é isso, assim, a minha referência é uma referência de estar com meu pai e meu irmão, entendeu?
É o lugar mais seguro, talvez, pra você, né? Mas Muito não que seguro. porque é inseguro e isso é muito maravilhoso, entendeu? Você se sente segura, vulnerável, exposta ali naquela… Porque é naquele tesão que tá no palco. é uma insegurança coletiva. Tanto dos músicos quanto da pessoa com a plateia. Então não é inseguro, porque você não tá solitário. Entendeu? No fundo, é inseguro, porque essa é a grande graça da vida. Mas ela tem essa segurança… Porque tudo pode acontecer, né? Tudo vai acontecer. É um improvável. Mesmo que você esteja com tudo absolutamente pronto. Ensaiado. Não, porque a vida, ela é sempre improvável. Não tem como. Então isso é muito legal. E claro, eu tô dando esse discurso aqui super maravilhoso, mas assim, eu vivi isso estando no palco com o meu pai. Então, na verdade, podia acontecer qualquer coisa que ele ia segurar. Pois é. Então é uma sensação de que qualquer imponderável, qualquer erro, qualquer dificuldade, tensão, o que seja, ele é esse músico que mantém tudo sempre absolutamente seguro, entendeu? Então eu acho que eu fui carregando… Claro, não tendo ele do meu lado, né? Eu parei de tocar com ele com 21. Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que foi um belo dia subir no palco sem papai? Não, mas eu já fazia. Porque foi assim, eu comecei com ele com 15. Aí eu era muito próxima, até hoje, uma amiga que eu amo muito, mas não tô tão próxima artisticamente, que é a Leandra Leal, atriz. E a gente tinha um espetáculo juntos, a gente fazia, porque a gente estudou no colégio juntas. Então eu fazia muita coisa de música e teatro com ela. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a tocar num grupo trio arcano, lá de música instrumental. E logo eu comecei a tocar no duo Giz Branco, que é um duo de piano que eu tenho. A gente vai fazer 20 anos de carreira agora. Mas a gente começou a tocar em 2002, na verdade. Então eu já tinha… E na verdade foi essa a questão, assim. Eu tinha outros trabalhos que eu comecei a fazer, que foi muito impactante, principalmente com a Cláudia, que é essa Cláudia Castelo Branco, essa pianista que eu tenho total identificação. Que é uma parceria de mais de 20 anos. Sim, há 22. Vocês se conheceram como? Como na é que faculdade, é muito lindo. Assim, meu irmão entrou em 2000, na faculdade, o FRJ. E aí eu fui assistir umas aulas de piano pra conhecer os professores. Essa família é um clã, né? Vocês fazem tudo juntos. O seu irmão fez a mesma faculdade. Fez a mesma faculdade. Só que ele seguiu. Ele fez mestrado no FRJ, fez doutorado no FMG, em Belo Horizonte. Ele mora em Minas já tem um tempo. Então ele seguiu essa carreira acadêmica, entendeu? Ele foi indo, assim. Mas a gente é muito unido, né? Sempre foi muito próximo. A diferença é muito pequena, entendeu? Então os dois, enfim, muito próximos. E também tem isso, né? Os pais… Meu pai viajava muito quando eu era criança. Depois meus pais se separaram. E a gente ficou com meu pai. Então também eu acho que tem uma… Uma cumplicidade, Uma cumplicidade, né? Porque… E minha família, apesar de grande, ela não era muito unida. Então a família próxima era muito pequena. Então acabava que eu e meu irmão, sabe? Era muito grude, assim. São até hoje? Somos muito próximos, muito. E aí, o que aconteceu? Em 2000, eu fui assistir na faculdade, ele já fazia. Eu fui assistir, porque na UFRJ, eu não sei se é assim até hoje. No bacharelado, o piano, você tinha como fazer a eliminatória das peças. Então, digamos assim, ao invés de você esperar o período para tocar o repertório, que é super grande, você ia dividindo, assim, fazendo… Ah, vou tocar tal peça aqui porque ela já tá pronta, decorada. E aí tinha uma banca, só dizia se você estava aprovado ou não. Então eu fui nessas audições para conhecer os alunos dos professores, entendeu? E numa dessas, eu tava ali e era muito comum, as pessoas, principalmente do erudito, assim, erravam e começavam a chorar. Ficava tenso, porque eu vinha da música instrumental, na verdade. Eu estudava música erudita, mas eu não vim do meio de música erudita. É diferente, entendeu? Eu nunca vivi esse meio, assim, de concurso de piano, essa exigência, pressão, essa tensão. Né? Eu nunca vivi. Sempre foi uma coisa de estudar muito, mas ligada à criatividade, à composição, entendeu? E aí eu lembro que depois de ver algumas pessoas, imagina, várias tocando muito bem, mas com essa coisa de chorar quando errava, de sentir essa tensão, que eu não era tão acostumada. Quer dizer, não pela tensão, mas pelo erro significar você parar de tocar. Porque eu tinha aprendido desde nova que você errava e continuava. Não tinha por que parar. E aí veio uma menina e começou a tocar uma peça de bar. E ela começou a inventar. Ela se perdeu. Inventou, digamos, durante 5 segundos, entendeu? Uma coisa que 5 segundos parece uma hora pra quem tá ali. E eu… alguém continuou! Aí eu fiquei muito emocionada com aquilo, entendeu? Então me marcou. Não sabia quem era, mas me marcou. Que era a menina que continuou tocando. Ah, adorei. Digamos, improvisou, entendeu? Que transformou o erro. E aí eu entrei em 2001, corta pra isso. Logo eu entrei numa oficina dentro, porque eu fazia piano, mas eu entrei numa oficina de composição dentro. Eram 10 homens e eu.
Aí, no final do ano, um amigo, que é um querido músico, ele falou assim, tem uma amiga minha que voltou dos Estados Unidos, ela foi fazer intercâmbio de composição. E eu falei, gente, mulher, deixa ela entrar. Uma mulher compositora. Nem sabia quem era, mas assim, fiquei, alguém. E aí, quando entra na sala, tipo, na história, assim… Nossa, eu tô imaginando até uma trilha sonora. Tipo, entrou… De repente… O meu grande amor é uma mulher, que é minha parceira de O Cavalo Branco. Entrou Ué, com a mas Cláudia. acho que é também. Com certeza, claro que sim. E ela entrou, é aquela menina. Eu lembrei, entendeu? Aquela menina lá. Ela nem sabia, claro. Sim. Aí, gente, Juju… Mas você assim, falou pra ela? Não imediatamente, logo em seguida. Mas assim, na sala que a gente ensaiava, tinham 2 pianos acústicos. Primeiro dia, sentou, a gente começou já a tocar. Acabou. Nunca mais paramos. Foi um negócio, assim. E aí, essa oficina, os meninos tinham muita… Era eletroacústica, então… Era cabo, 1000 equipamentos. E a gente ficava assim, Chatos, vai cuidem aí. dos cabos. E a gente ficava tocando. Então, na verdade, assim… Aí começaram as pessoas, vocês tinham que ter um duo. E a gente, vamos pegar as matérias da faculdade. Tudo a gente colocava 2 pianos. Então, qualquer matéria que desse pra colocar 2 pianos, a gente colocava. Por isso que a gente estreou em 2005, mas a gente já tocava desde 2002. A gente foi colocando e na faculdade começou a virar essa coisa. Gente, as meninas, 2 pianos, tem que fazer um duo. Mas a gente, assim, 2 pianos é muito inusitado. Sim. Não tem nenhum, entendeu? Quanto mais 2. Então era uma coisa que a gente… Mas aí foi assim. Foi muito das pessoas falando. E claro, a gente foi fazendo um repertório, arranjos… E aí estamos… É absurdo, assim. É muita amizade, né? É uma identificação total. Ela tem 2 filhas, eu sou madrinha da mais velha. Ela é madrinha do meu filho. Então, assim, é um vínculo absurdo. Tá. Nossa, me encantei completamente por essa história. Voltamos a você, seu pai, seu irmão tocando juntos. Isso. Faculdade. Pronto. E aí, depois da faculdade? Se formou, vamos fazer o quê? Não cheguei a me formar. Não chegou a se formar, Não cheguei a me formar, porque era muito show, muito show. Aí tinha aquela coisa, fui tentando empurrar a coisa de trancar, porque eu já sabia que ia ser difícil. Eu sempre com os meus alunos até de piano, eu falo, gente, não tranca a faculdade. Assim, se possível. Porque quando você começa a fazer, principalmente que gosta… É muito difícil voltar, porque você vai tocando, e foi o que aconteceu comigo. Meu irmão voltou, ele trancou na mesma época, porque tinha muito show, era muito show com meu pai. Eu já tocava com o duo, Alexandre, meu irmão, já tocava com o repertório dele, também solo. Aí tranquei, porque eu não dava conta, só que aí isso só cresceu, entendeu? Porque aí Cláudia, o duo, tocando, depois veio o trio, conheci o Júlio, que é meu marido, baterista. Como? Vamos ver se essa história é tão linda quanto… Cara, a história do Júlio é super linda também. Não tem nada a ver, mas é super linda. O Júlio é o seguinte, eu praticava yoga aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado Centro Shivananda de Yoga. O diretor sempre me falava, o diretor do Centro Shivananda de Porto Alegre é músico. Júlio, não sei o quê. Sempre falava dele. Que legal, então vocês têm que se conhecer, não sei o quê. E aí o tal do Júlio ia trazer um músico indiano, porque ele, além de baterista, toca tabla. Ele é tablista há muitos anos, enfim. E ele vai trazer um músico. Será que você não conhece algum teatro? Pra não ser na coisa de centro de yoga, pra ser num centro de música ou num projeto. Eu falei, claro, conheço vários lugares. Primeira ligação já… Uma coisa intensa que eu não consegui explicar o que era aquilo. A outra tá animadinha. Tipo assim, quase pegando pipoca, né? Vou pegar uma pipoca. É isso. Adoro. E aí, assim, como assim, entendeu? Eu nem conheço essa pessoa. Falando no telefone, por enquanto. E não é assim, que voz… Não é isso. Não. Tipo, que voz intensa. Uma identificação que aconteceu, assim, horas no telefone… E aí a coisa foi indo. Eu tava terminando uma relação, aí terminei de 7 anos praticamente com um flautista que eu tocava. Você só não tem como namorar uma pessoa de fora, quase, né? Não sei, aconteceu assim. Não sei. tem tempo. Sei lá. Com essa… Mas o vida. Vitor, que eu namorei antes, flautista, era da faculdade também. Eu conheci na faculdade. Você conheceu na E faculdade. aí tocava com ele, aí a gente tava terminando, aí conheci o Júlio. E aí, pronto. Aí o Júlio foi maravilhoso, porque o Júlio, ele sempre gostou, isso até hoje. Mas ele não assim. morava no Rio, né? Não, Porto Alegre. Ele tinha esse centro de yoga. Porque ele sempre foi baterista, mas ele se identificou com yoga, começou a estudar tabla. E aí ele morou muitos anos na Europa. Voltou para o Brasil com 30 anos, abriu o centro de yoga. E ficava, assim, tentando conciliar a música com a coisa do… Porque ser diretor de uma escola, seja qual for, né? Nesse caso é yoga. Era muito intenso. Então, quando eu conheci o Júlio, foi maravilhoso. Porque ele já estava querendo voltar mais, assim, pra música. E quando eu tava tocando com a Cláudia, a gente sempre dividia tudo, até hoje. Então era assim, uma música minha e uma dela. Interpretações, arranjos de outros. E o Júlio ficou, não, vamos fazer o seu trabalho autoral.
E eu ficava, não vai dar tempo. Entendeu? Na minha cabeça, assim, não ia dar. Não ia ter como, porque eu era super dedicada. Claro que dá, claro que dá. Bom, aí foi. Aí a Cláudia, isso é muito… Essas coisas da vida. Cláudia não ficou com ciúmes de Júlio? Nada. Eu e Cláudia, a gente brinca. Isso é relação perfeita, relação aberta, de amizade. Não, relação aberta. É tipo, amor incondicional, mas é totalmente, imagina. E a gente… ama que a outra ame outras coisas, entendeu? É muito assim. E a Cláudia engravidou da Liz, da primeira filha. Em 2011, quando a Liz nasceu, ela ficou um tempo, claro, sem conseguir viajar, porque a gente viajava muito. E aí foi o tempo, entendeu? Foi quando eu comecei a gravar com o Júlio, comecei a fazer. Então, assim, também, essas coisas da vida, assim. Acabou coincidindo, gravei, a gente gravou em Porto Alegre. Aí o Renatinho Lauscher, que é o nosso amor da vida em comum, meu e seu… ele mixou, não era um disco, era uma gravação. E aí o Júlio foi me falar do Renatinho. Gente, aquilo se transformou num disco. É o primeiro disco que eu fiz com o Júlio. Aí começou toda uma carreira do trio. Mas não estavam nem namorando? Já estavam namorando. Sim, totalmente. Não, totalmente. E você tava… Mas era namoro à distância? A gente ficou 2 anos nessa coisa de Porto Alegre, Rio. Até que é isso. Na verdade, como ele já estava querendo mergulhar na música… Aí ele fechou… Fechou não, na verdade ele passou para outra pessoa. O centro continuou muitos anos. Sim. Porque é um centro internacional. E não era dele. Na verdade, é uma coisa internacional. Então, outra pessoa foi cuidar. E ele se mudou pro Rio depois de 2 anos, entendeu? Ele veio em 2010, na verdade. Meio de 2010, assim. Depois de 1 ano e meio, ele veio. E nunca pararam de trabalhar junto? Sempre. Aí a gente agora acabou de lançar o 4º disco, que é o Gismonte 70, homenagem ao meu pai. E a gente vai gravar agora, no final de fevereiro, o 5º disco do trio. E com a Cláudia eu vou gravar o trio de 20 é você… anos. Então, hoje em dia, durante muitos anos, foi eu e o Júlio sempre. E o Antônio Porto, que é um baixista que eu amo de paixão também, que é do Mato Grosso do Sul. Tocou muitos anos com a gente. Depois, quando veio a pandemia, a gente começou a tocar com o Paulo Andriolo, que é um baixista italiano, mas que tá sempre aqui no Brasil, fazendo as turnês fora. Quer dizer, antes da pandemia, porque na pandemia a gente viajou até em janeiro com ele. Tinha turnê na Europa, mas aí veio a pandemia e a gente teve que voltar. E aí, a gente há 1 ano e meio tá tocando com o Fernando Peters, que é de Porto Alegre, com quem a gente vai gravar o disco novo. Então agora, hoje em dia, o trio sou eu, Júlio e Fernando Peters. E hoje em dia você dá conta do trio, do Dudu e de Amadeu. E do Amadeu maravilhoso, que é o principal. Pois é, como faz isso, Bê? Ai, gente, é tudo maravilhoso. Tudo, você tá… É muito bom. Pra você tudo foi muito orgânico também, né? Eu acho que até a sua escolha da carreira profissional. Foi. Você nunca teve crise com isso? Nunca tive crise. E na verdade é muito engraçado, porque assim, quando eu tive Amadeu, teve uma coisa muito estranha e maravilhosa que várias mulheres devem ter vivido, ou isso ou o contrário, né? Porque eu sei que cada mulher vive de uma forma maternidade. No meu caso, era e é, claro, mas assim, era uma paixão tão arrebatadora pelo Amadeu que eu não tinha nenhuma necessidade de tocar piano. Nenhuma. Sim. Porque a minha relação, como você tá falando, natural, é de necessidade. A arte, pra mim, é uma necessidade de vida. Sim. Não é uma questão assim, eu amo música. É uma coisa que é isso, assim, para sobreviver, a forma que eu consigo sobreviver. Sim, você bebe água, você se relaciona com as pessoas. Não, e no sentido de tudo que eu discordo, a minha maneira de conseguir sobreviver é a arte, entendeu? Então não é nem só beber água, que a água eu amo. É no caso beber algo que eu não gosto, entendeu? Assim, para viver num mundo de muitas coisas que eu não me identifico, assim, a música e a arte em geral, né? Mas assim, sempre está ali para me salvar. Então ela é como se fosse ela é um portal, um planeta, entendeu? Por isso que eu tô falando, além da questão de tudo, para mim o grande presente que os meus pais deram pra gente é, na verdade, ter aberto a arte como uma possibilidade, uma necessidade, assim, no caso que a gente… Eu não sei, meu irmão que tem que dar a entrevista, no caso aqui ele não vai dar. Mas eu digo assim, falar sobre como é pra ele, mas assim, a música, ela é a maneira de se comunicar mesmo, ela é uma expressão, ela é a maneira de você ver o mundo. Então, aí o que eu tava comentando, que foi estranho pra mim… Porque eu não sentia nenhuma necessidade de tocar piano. Nenhuma. Aí e aí, você ficou assustada com essa nova? Um pouco. Ou pra você foi… Não, nem um pouco. Pra mim era assim, gente, paixão, porque no fundo é uma paixão. É profissão, mas é uma paixão absurda. Eu tava completamente apaixonada pelo Amadeu. A libido, né? Eu acho que é libido. Claro que sim, totalmente direcionada, entendeu? Era uma coisa… E é isso que a gente tava comentando antes, né? Assim, eu sempre quis ter filho, sempre quis viver. E foi muito além do que eu já imaginava. Sempre amei criança, porque eu sou aquele estilo meio clássico, que eu amo criança e amo ser mãe e amei, entendeu? Não é…
Porque tem a coisa que você ama o seu filho. Não, eu amo Sim, criança. você sempre amou criança. Sempre fui apaixonada. Sempre fui babá, assim, entre aspas. Sei, aquela amiga que cuidava dos filhos das amigas. E adoro. Não precisa ser de amiga. Criança em geral, entendeu? Na Europa que As pega mal. crianças aí abandonadas. Criança, As amo. crianças que eu encontro por aí, eu vou Não, pegar. hoje em dia, então, pior, né? Porque eu tô no voo, vejo uma criança, sabe, chorando, eu já fico mal, né? Querendo Já quer acolher. ajudar. Outro dia eu tava num voo, fui pegar um livro do Amadeu pra dar pra outra criança. Eu fiquei, não, gente… A mãe estressada, cansada, né? Sim. Não, gente, Isso tem que é ter muito rede de bom. apoio. Aí eu vou lá… Uma alma empática, porque é uma situação de estresse muito grande, né? Muito, não, Pra e é criança e pra mãe, a mãe que tá sozinha ali. E quantas vezes a gente já viveu, né? Que você queria alguém que socorresse, nesse caso. Tudo. Pequenas coisas, detalhes. Que tá menos estressada, menos inserida naquela… Menos inserida. E ao mesmo tempo, como eu gosto, então é uma compaixão, digo, uma empatia. Mas eu amo criança mesmo. Eu gosto. Então, assim, ainda mais não sendo seu filho, é muito fácil, né? Nesse sentido. Eu amo, imagina, o Amadeu mais do que tudo. Mas eu digo, é muito fácil lidar com uma criança chorando que não é o seu filho, né? Você tá menos… Mas o que eu quero dizer, primeiro teve essa coisa, aí paixão total. E aí o Júlio, por exemplo, ele ficava assim, gente, será que ela não vai querer voltar a tocar? Mas vocês falaram… quando você engravidou, você falou, vou ficar X tempo? Nada! Como é que foi isso? Zero! Não, nunca… Não, porque foi na pandemia, né? Eu engravidei em 2021. 2020, o que vocês fizeram na pandemia? A gente, em janeiro, fez uma turnê de 1 mês na Índia. Antes de Janeiro. fechar o mundo. Aí, fevereiro, a gente ia pra Europa. Não, perdão. Fevereiro a gente fez na Índia, em março a gente ia pra Europa e aí começaram a cancelar as datas, até que eu me dei conta que não ia dar, cancelou tudo. Aí 2020 a gente fez, eu e Júlio, a gente fez um projeto muito legal, como a gente tem essa coisa de tocar com um monte de músico do mundo e tal, a gente fez um projeto online pela embaixada, porque a gente já fez muita coisa de embaixada, né? Que era uma série, chama Some Gum Series, que era assim, cada um tinha uma temática e era convidando músicos do mundo. Então a gente fez ao longo do ano inteiro. E com a Cláudia, o do Giz Branco, do de pianos, a gente fez primeiro um projeto… Deixa eu me lembrar, não, já foi 2021, porque eu já tava grávida e não sabia. Foi começo de 2021, a gente gravou um disco que era… A gente tem uma parceria com o Chico César de muitos anos, eu e a Cláudia. E a gente fez era Pássaros, em 2018 a gente gravou esse disco que é todo de letras do Chico, poemas do Chico César com músicas que a gente fez. E aí em 2021 a gente fez um ao vivo, que era parte dessas músicas e parte de arranjos de músicas do Chico, super conhecidas. Então, 2020, digamos, eu fiz assim, 1000 projetos com o Júlio. 2021, que eu tava grávida, eu fiz com a Cláudia. Fiz um outro projeto com a Cláudia. E com 9 meses do Amadeu, que eu tava comentando, já era 22. Porque ele nasceu em outubro. Aí eu fiz o primeiro show. E aí é muito engraçado, porque eu fiz o show, achei lindo, mas ainda não é, porque é uma paixão pra mim música, entendeu? Ainda não era aquilo. Eu preferi estar com o Amadeu, entendeu? Mas o Amadeu já tinha nascido em 2022, quando você fez esse primeiro show? 2022, ele tinha 9 meses. Ah, ele tinha 9 meses. Eu achei que você tava grávida de 9 meses. Não, ele tinha… Não, grávida não. Grávida eu fiz só coisas online, um monte. Mas assim… Então, a primeira vez que você voltou pro palco, ele tinha pro palco. 9 meses. Ah, não, mas agora eu tô lembrando. Eu fiz outro com a Cláudia, enquanto eu tava grávida. Que era um do Blue Note, um show. Shows online. A gente fez um monte de show online, assim, quando eu tava grávida. E era muito engraçado, porque eu não revelei minha gravidez. Então era uma coisa de botar a câmera aqui. Gente… As pessoas souberam eu já com, sei lá, 7 meses. Bebê no colo. Surreal. Enfim, mas aí depois que ele nasceu, com 9 meses, eu fiz o primeiro show. E foi lindo, foi ao ar livre, de tarde. Foi por isso até que eu aceitei. Porque ele tava… Não, ele foi… Minha mãe botou ele no palco. Mas… Isso era estranho pra mim, por exemplo, que eu vou te relatar. Porque eu tava ali, mas eu não estava com a paixão que eu sempre estive. Então, isso foi estranho pra mim, entendeu? Então, não foi estranho querer só ficar com o Amadeu. Mas foi estranho estar num palco e não estar completamente apaixonada. E aí, isso foi indo. Aí, no meio disso, a minha mãe… A gente descobriu um câncer na minha mãe. Então, assim, quando meu filho tinha 1 ano… Eu fui cuidar da minha mãe junto com o Amadeu, quer dizer, nesse sentido, ele pequeno, e cuidar da minha mãe. Minha mãe faleceu no meio do ano passado. E aí foi muito louco, Juju, porque aí eu mergulhei, assim, tinha show, aí eu fui voltando, a coisa dessa paixão pela música e pela arte foi voltando. No final do ano passado, foi que assim, voltou tudo. Libido absurda, assim, disso de escrever, de compor, de não sei o quê. E minha mãe faleceu no meio do… Não, final do ano retrasado, porque eu tô lembrando que eu tô em 2025. Então, final de 2023 foi quando eu voltei a ter muito estímulo, sabe? Muito, com o Amadeu com 2 anos. Na verdade, foi assim… É um marco também.
E a É um sua marco. mãe morreu em 2024. 24, em julho. E aí, quando ela faleceu, Aí voltou uma coisa muito intensa. É uma coisa completamente diferente. Porque aquilo que eu tô te dizendo da necessidade que sempre foi, ela passou a ser o que eu tenho a dizer. Assim, o que eu tenho a dizer é através da arte, entendeu? Tanto no sentido de positivo, quanto Da das sua minhas, dor. das minhas revoltas. Não, Sim. e dor, e também, por exemplo, minha mãe foi uma mulher incrível, uma história absurda, mas ela viveu todos os tipos de sofrimento que você pode imaginar que uma mulher típica da época dela viveria. Então é uma coisa também de honrar e defender, Vocês entendeu? falavam sobre isso? Não, ela me falava tudo, mas ela não tinha… Era diferente, Sim, né? ela- Não, minha mãe era muito sincera, imagina. Falava tudo. Minha mãe era muito emotiva e muito sincera. Eu sabia de tudo, assim. Mas é diferente ela não estar. Ela não estar e eu sendo mãe, entendeu? Sim. Então tem uma consciência muito maior, na verdade, do que representa tudo que ela viveu. Muito antes de ser mãe, inclusive. Eu acho até que mais antes dela ser mãe. Então, antes dela ser mãe, Antes mas dela você, ser quando mãe. se torna mãe, a gente, né, Muito diferente. volta pra essa relação da nossa mãe com a Muito. gente também muito forte. Não, e eu acho que é isso. Depois que ela se foi, virou uma coisa… Porque, claro, assim, todo o processo da doença, eu fiquei muito com ela. Então, e ela viveu Ela ainda morava bem. com você? Não, mas eu trouxe ela pra morar comigo. Ah, tá. Quando eu descobri a doença, ela ficou morando entre o Rio e Itaipava, que a gente Sim. mora na Serra. Mas ela ficou com a gente. E aí, depois que ela se foi, Juju, ficou uma coisa… Cara, assim, eu tenho que… É isso. Minha mãe é uma nordestina, de Acari, de uma família muito pobre. Ela é potiguar, do Rio Grande do Norte. Uma família de 12 filhos, que sobreviveram 9 e que sempre quis ser atriz, sem zero estudo, estudou até a 5ª série, que hoje em dia deve ser, não sei, 6º ano, eu acho, né? E, cara, que assim, ela foi sozinha lutar. Sozinha. Então, assim, esse seu podcast aqui tem tudo a ver, entendeu? A história da minha mãe é isso. Ela é uma mulher que foi desbravar e foi sobreviver, entendeu? Porque Então ela ela veio pro Rio de Janeiro. veio pro Rio, assim como toda a família, né? O Rio São Paulo, porque é muito típico, Sim. né? Famílias muito Em pobres. busca de um trabalho melhor, de uma vida melhor. Ela era muito linda, sempre foi muito linda, muito espontânea, muito maravilhosa. Então, assim, ela foi Miss, ela Sim. tinha essas coisas. Mas era uma família que não tinha, imagina. Minha mãe vendia cocada pra assistir cinema, e se escondia embaixo pra poder várias vezes o mesmo filme, entendeu? Embaixo da cadeira, assim. E aí ela veio fazer um teste de um filme do Roberto Farias, que foi o primeiro filme que ela fez, ela tinha 18 anos, Selva Trágica. E é isso, como ela era muito exuberante de beleza e muita espontaneidade, muito, até sempre, até o fim, Sim. assim. Foi uma coisa que ela foi, sabe, foi encantando, um super talento, mas um talento sem nenhuma estrutura emocional, nada. Sim. E aí ela viveu muitos anos na Itália, isso foi percorrendo, né? Ela foi vivendo aquela época, morou muitos anos na Itália trabalhando, depois voltou pro Brasil, aí conheceu meu pai, quer dizer… A história deles também é nível pipoca, já vou contar. Ai, quero E aí saber. é muito linda. E aí ela veio e tal, ficou Ela foi pra Itália trabalhar como atriz. como atriz, morou muito tempo, fez cinema. Minha mãe foi principalmente cinema. E aí ela voltou, aí ficou aqui um tempo e tal, e aí casou com meu pai. Na primeira noite engravidou do meu irmão. Mentira. Surreal. E aí, enfim, eles nem eram um casal, entendeu, ainda. E aí pronto, aí meu irmão depois engravidou de mim. Aí meu pai viajava muito nesse início. Minha mãe super se identificou, assim, amou. E ela começou a deixar a carreira de atriz. Porque a carreira… Primeiro que ela queria ficar com a gente plenamente. E segundo… Porque a carreira dela ela amava e sempre amou até o fim, mas era muito atrelada a sofrimento. Ela sofreu muito, assim, de abusos, Muito, se sentir muito abusada e ser muito abusada. Muito objetificada, né? Muito vinculada à beleza. Então, ela quis se afastar, entendeu? Foi uma coisa que ela foi saindo meio de fininho. Meu pai até estimulava muito ela a continuar, porque ela é muito apaixonada, né, pela arte. Mas ela foi se afastando, fez uma coisa ou outra e aí deixou. E aí a gente com música foi uma loucura, porque pra ela foi assim, ela foi vivendo o sonho da arte através dos filhos também, entendeu? Então foi… Mas enfim, te dizendo que, falando dessa paixão geral, que teve essa coisa do Amadeu, apaixonada por ele, depois eu fui voltando aos pouquinhos, voltou plenamente, principalmente com a composição, como eu tava te relatando lá atrás, sempre teve uma coisa de criação muito forte. Meu pai é um compositor, então… Sempre teve isso, entendeu? O estudo, ele sempre foi muito presente, mas a criação, ela sempre ganha. Ela é sempre… Tanto que é isso, eu sento no piano, você até brincou, estuda várias horas. Eu sento no piano, em 5 minutos eu tô fazendo uma coisa nova.
Eu não consigo, entendeu? Porque é uma coisa que sempre, é como se você precisasse dizer alguma coisa, entendeu? Pra sobreviver, assim. E não é no sentido que… É uma forma de comunicação sua mesmo, É né? uma forma de comunicação, totalmente. Compor. Mas depois que minha mãe se foi, aí virou uma urgência. É uma sensação de urgência, entendeu? De que eu tenho que fazer isso mesmo. Que é assim, que tem que se fazer. Porque, no meu caso, né? Cada um tem o seu meio, ou vários meios. A arte, ela é um ato político, ela é Com transformador. certeza. Então, assim, não é só uma questão da minha necessidade, entendeu? Virou uma coisa muito profunda. E vários medos e não exposições que eu tinha e tenho, eu fui abrindo portas. Porque tem isso também, assim. A perda da mãe é uma coisa muito intensa. É muito forte. Então ela… Primeiro a maternidade, né? Que ela já é um renascimento muito grande da gente, assim. Depois a perda da minha mãe, então… Aí voltou, é uma paixão num nível assim que eu me sinto numa raiz do buraco renascendo numa árvore, entendeu? Vendo a luz lá em cima. Então, Sim, eu acho que é muito louco essa deixar de ser filha, sim. né? A mãe, minha mãe também teve num momento muito, ela teve alguma coisa bem grave, que ela fez uma operação, teve sepse, e eu fiquei nesse risco de perdê-la. E eu fiquei muito chocada, entendeu? Com o meu pânico, essa coisa de perder essa nossa primeira morada, essa grande referência. E nem é assim, minha mãe não é uma mulher que eu… Ai, meu Deus, eu achava que eu não sei viver sem… Sabe, não é? Eu não tenho uma grande dependência emocional, mas eu entendi o impacto que é. Cara, mas sabe o que é muito louco? Assim, é evidente que cada um tem uma história. Eu tenho várias amigas, várias pessoas que já perderam. Tem amigas que, inclusive, eram brigadas. Sim, isso que eu tô Brigadas. falando. Assim, eu já tive Só que tem uma coisa com a mãe. É uma coisa muito intensa quando você perde. É muito forte, é muito forte. Existe uma sensação, a minha sensação que eu sempre descrevi, é um embrião sem útero. Parece que você tá jogado sem amparo, sem contorno, endométrio. Você não tem esse contorno. Então a sensação é que você tá numa queda livre. Porque, de alguma forma… Agora, claro, é evidente que eu não tenho como falar porque não foi a minha história. Eu sei que tem histórias que ou a mãe não está presente, ou a história é tão dolorida que, na verdade, é um alívio. Então, assim, cada um tem uma história, evidente. Mas eu acho que tem um papel muito forte mesmo. Existe uma coisa muito intensa. E, claro, como a gente está comentando, como eu… Ainda bem, tinha sido mãe, ainda com a minha mãe em vida. Sim. Era um sonho dela também, entendeu? Que eu fosse mãe, porque ela sabia que eu sempre quis ser mãe e tudo. É muito intenso, é o que você falou, assim, eu sou a matriarca, na verdade. Não tem antes de mim. Não, antes e eu de já você não… As minhas avós, meus avós eu não conhecia. Minhas avós, eu tinha uma, eu perdi com 4 anos, outra com 7. Pois é. Então eu não tenho essa referência. Não tem nenhuma mãe antes de você. Não tem. Você é a mãe da sua família. E como foi a história dela com seu pai? Que eu quero saber. Virou uma grande conversa sobre romances na arte. É o seguinte, a minha mãe estava na Itália. Ela já conhecia a música do meu pai, Gilberto Gismonti e tudo mais. Gostava e tudo. Mas nunca tinha visto imagem. Aí minha mãe conta que ela estava assistindo um programa de TV e passou meu pai tocando. Ela se apaixonou loucamente por aquela figura, aquele cabelão, não sei o quê, intenso. Meu pai sempre muito intenso. Aí ela falou, vou casar com essa pessoa. Mentira, que foi assim. Vou casar com essa… No caso, o dela foi ela totalmente. Então, assim, é conto Disney, mas a mulher ativa contemporânea, entendeu? Não tem nada de príncipe chegando. E aí ela inventou uma mentira. Ela foi assim, o que eu posso inventar pra conseguir descobrir o contato dessa pessoa? E ela inventou… ela tava vindo pro Brasil numa certa época, inventou que tava trazendo umas partituras de um compositor que era muito próximo do meu pai e que tinha que entregar pra ele. E aí ligou. Eu tenho as partituras. Ah, tá, mas quem é você? Não, nomes não interessa. Ainda fez um super mistério. Um mistério super. Porque minha mãe, cara, era um negócio assim… Era muito estonteante, não tem como. Assim, porque é isso, ela é… Não dá, entendeu? Era uma coisa de linda e de… Você ficava… Minha mãe, no hospital, minha mãe abriu os olhos de gato que ela tinha, assim, sabe? É um negócio que você fica inebriado. Porque então… Não sei se ela de alguma forma imaginava que meu pai fosse ficar inebriado com isso. Mas enfim, aí se encontraram, aí foi isso. E não tinha partitura nenhuma? Nada de partitura. Zero. E aí… E atriz, né? Então, ela inventar com ela mesmo. Então pronto, aí primeiro dia que eles ficaram juntos. Ela engravidou do meu irmão. Aí meu pai tinha uma viagem no dia seguinte pra Argentina. Aí minha mãe… Tá lá, e claro, tá lá apaixonados e tal, já querendo se rever, não sei o que, descobre que tá grávida. Gente.
Surreal. Surreal. Ela teve filhos muito próximos e muito vinculados à arte desde jovens. Então, acho que foi uma coisa, assim. Sim, uma cura, né? Em vida ainda. Muito intenso. Super. E ela ia em todos… Não, minha mãe, pra Ela quem ia? é todos os shows. E todos os dias chorava. Então, era muito típico. Você lançava disco, aí ligava minha mãe. Aí eu… Você ouviu o disco, mas já sabia, entendeu? Porque era muito emocionada. Chorar, mesmo. Gente. Chorava e conhecia cada composição, cada música. E ficava numa coisa assim… Ai, era muito lindo. E isso é outra coisa que você falou até, né? A minha mãe, ela era um testemunho, entendeu? Da minha existência. Então, esse embrião sem útero é também uma sensação de… Onde está meu testemunho? Sim. Que é evidente Muito. que tem o Amadeu, é evidente que tem… Imagina, Júlio, todo mundo. Mas assim, tem uma coisa, assim, no sentido de que a minha mãe, a história minha com ela, assim… Ela realmente queria saber. Não é uma pergunta, como você tá, porque é uma pergunta. Não, ela queria saber como você está. Ela queria saber que música que você fez, o que você tá sentindo. Tanto que a minha família é isso. A conversa é o que a gente tá sentindo. O que tá pensando. Entendeu? É uma coisa… É tudo muito profundo. Eu fui me acostumando com as conversas diárias. De, bom dia, boa tarde, tá chovendo. com essas não tá. conversas superficiais. É uma coisa… Não, acho que são necessárias. da rotina. Mas assim… Da vida prática, isso. Mas nesse ambiente pequeno, porque como eu tô comentando, assim, no fundo era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, e uma madrinha minha que faleceu de Covid, com 91 anos, no primeiro ano. Ela foi uma das primeiras a pegar aqui no Rio. Mas ela tava ótima, enfim. A Dulce. Então eram 5 pessoas muito grudadas. Evidente que eu tenho tios, primos que eu amo, mas assim, eram esse grude. Então, na verdade, as conversas sempre foram isso, entendeu? O que sente, o que não sente. Criadores, né? Pessoas… Sim. Meu pai, imagina, tudo é traduzido em alguma coisa. Então, assim, eu vou lá, são horas. Horas. Aí outro dia, semana Tinha que fazer passada… um documentário sobre vocês. É incrível, assim, aí isso aqui eu conto Já o tô que ele apaixonada escreveu, sobre o aí documentário. vai, aí eu leio, e aí eu tô… Então as pessoas perguntam, eu acabei de lançar o disco em homenagem a ele. É muito difícil de explicar, porque eu tava comentando isso com ele, inclusive, né? Uma coisa assim, eu poder tocar a música dele, que pra mim é absolutamente orgânico, é como se Sim. fosse uma… Eu comecei tocando com ele. Então, assim, o pianismo dele, a composição dele, não só tá nos meus ouvidos, no meu corpo desde que eu nasci, Na pele. como a minha mão sabe tocar as músicas do Egberto, desde muito nova. Então, assim, o meu pianismo é egbertiano, não tenho o que fazer, porque eu sempre toquei. Adorei. Nossa, esse vai ser o nome do episódio. Adorei. Amo. Mas é meio isso. Então, assim, e é eu poder homenagear ele, agradecer com ele em vida. E vocês sempre se deram muito bem. Não, claro que já teve suas… Não, assim, muito próxima dos Muito dois. próxima. Muito próxima. Eu tenho muita similaridade, muitas características similares ao meu pai. Evidente que tem momentos normal. Que você tem discórdias, claro, Sim. adolescente. Mas assim… Como teve sempre essa proximidade da música e tem uma coisa… Porque tem a relação profissional, artística, emocional, fraterna. São muitas relações. Muitas. Mas tem um dado, Juju, que é muito legal de mencionar, assim. Eu dei aula muito tempo, até hoje, assim, para filhos de músicos. Foi muito comum. Talvez por eu ser filha e muitos pais queriam, enfim, aula de piano, né? E é muito interessante, porque nessa do meu pai, trazer eu e meu irmão para tocar com ele, na verdade, foi maravilhoso. Porque a gente se aproximou dele como músico na estrada. Sim. Ser humano. É uma outra, Então, outra assim, conexão, né? Além da maravilha que é ele no palco, que de fato é mesmo, assim, ele tem um respeito, uma profundidade mesmo no palco muito grande, mas assim, tem problemas. Normal, ser humano. Óbvio. Então, muitos jovens, essa idolatria que poderia ser ter do pai, que ficou com os filhos, e do músico gênio, que de fato é, a gente conseguiu entender que existe um homem. Humanizar. Uma pessoa. Humanizar. Além das 1000 características maravilhosas. Então, eu acho que isso foi muito importante pra relação. Porque sempre foi uma relação muito próxima e com muita consciência do que ele é. Então, muito jovem, eu acho que a gente entendeu a figura do pai, que poderia ser distanciada, ou do músico ainda mais, né? Um ídolo. Sim, então, acho que o músico é mais complexo ainda. Tem sempre essa coisa. Então, as pessoas perguntam, não é difícil? Mas, na verdade, eu já comecei tocando com ele. Então, ficou muito próximo. Então, é muito maravilhoso. Agora, claro, o que você falou, a gente vai descobrindo. E é muito legal, a gente vai envelhecendo, os pais também vão envelhecendo, mas você não tem mais 15.
Então você vai crescendo e você vai entendendo, estando próxima, tendo esse privilégio pra mim, essa bênção de ser muito próxima. Então eu começo a entender, inclusive as dificuldades, claro. Porque todos temos. Então assim, eu considero uma relação de muita intimidade. Porque Com certeza. é essa coisa, assim. E aí eu fui me tornando muito próxima. E claro, e compreendendo as dificuldades, os problemas. Ele ficou sempre muito envolvido. E meu pai, no fundo, assim, quando eu parei de tocar com ele, voltando um pouquinho, ele ficou muito mal. Ficou? Ele ficou bem triste na época. Mas era uma coisa de agenda mesmo, entendeu? Não Sim. tinha como. Porque assim, meu pai tocava muito, só que eu queria fazer os Fazer as trabalhos. suas coisas. Foi uma emancipação artística, talvez. Claro, porque eu precisava, era uma outra história. Você precisava entendeu? ser também a Bianca Gismonti, não só aquela filha Não, que e acompanhava. era uma descoberta, né, Sim. de outros tipos de vínculo, assim. Só que aí não batia. E eu era muito nova também. Então, ao mesmo tempo, o pai fica com aquela coisa que, é o filho, né? Então foi meio difícil nesse processo. Mas logo depois, que era com a Cláudia, com esse duo, ele ficou totalmente apaixonado. Ah, ele pelo adotou duo. Cláudia? Não, todo mundo acha que a Cláudia é filha do meu pai. Total. A gente é parecida. E o convívio deixa a pessoa mais parecida. Sim. Então, assim, adotou total, aí parou e aí ele foi acompanhando. Tanto esse disco mesmo que eu lancei. Então, assim, não é uma surpresa. Ele veio ouvindo os arranjos. Antes de eu gravar, eu fui mostrar. E ele Mas não teve nenhuma surpresinha? do disco? Pra ele? Não, assim, Eles o que iam acontece? iam fazendo mostrando. Não. Eu gravei tudo de uma vez. Mas eu tá. gravei em 2018. E com esse ato de pandemia, tive filho e minha mãe, na verdade, eu lancei no ano passado. Entendeu? Então foi muito tempo. Demorou muito. Demorou muito, entendeu? Então eu fiz mixagem à distância, porque eu gravo na Hungria já tem um tempo, com celular, Rune Por quê? Records. Eu vi. Por que você grava na Hungria? Porque foi uma identificação também dessas. Eu tava em turnê, aí Não tinha aguento, essa mulher é muito… o Miguel Rudes. Parece que é uma coisa meio Não, muito é encantada. um conto de fadas místico, musical, vida real. É tudo muito… Eu acho que não é conto de fadas, eu acho que é uma coisa de intensidade na vivência, assim. Tem um amigo do Júlio, que é um compositor uruguaio maravilhoso, que vive na Áustria há muito tempo. O Júlio tem muito desses amigos, né? do mundo. Do mundo. E que são, sei lá, América Latina ou América do Sul, que moram em outros lugares. O Miguel é um grande compositor violonista e ele chamou a gente para participar de um disco dele. Nos levou nesse estúdio, na Hungria. E aí, em Budapeste. E aí a gente foi gravar. O dono da gravadora tava lá. E logo que ele ouviu a gente tocar, ele falou: eu quero gravar um disco seu. Dessas histórias meio que você ouve… Tô falando que surreal. você é uma… E aí a gente… Bom, mas não tem disco por enquanto. Aí, isso é Faça seu trabalho. Aí, 2 anos… A gente fazia de 2 em 2 anos. Depois passou anual, né? Os torneios. Aí, 2 anos depois, a gente foi gravar. E aí, depois, quando foi mixar, foi gravar o outro disco, que é o Gismonti 70. Só que aí, em 2020, que ia finalizar, não finalizou. Aí ficou esperando. Não terminava a pandemia. Eu engravidei. Aí, grávida e com bebê, eu não ia mesmo, de qualquer jeito. Então, a gente foi fazer mixagem remota. Aí, pronto. Aí fez a distância, não sei o que. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, porque meu pai também ouviu antes, porque teve esse ato. Teve um grande tempo, Então, né? ele ouviu… Não, eu ouvi comentar. Cartas. Não é mentira. ouvir. Tô falando que eu quero esse documentário. Não, meu pai é… Mas não é só pra mim, não. Meu pai é cartas. Quando manda um Eu disco amo pra ele, cartas, pode demorar. Mas ele responde com cartas. Faixa a faixa. É faixa a faixa. É, tipo, incrível. Ninguém nunca falou pra fazer esse documentário? Cara, tem um monte de Da gente família. querendo fazer documentário com ele, especificamente. Da família, Mas é porque ele, antes dele, né? O avô dele já era música. É toda uma história bem linda, assim, da família dele. Mas foi isso. Aí a gente conheceu lá e aí super se apaixonou. Um piano incrível. Steinway, que lá é um castelo, assim. Também é uma coisa meio filme. É um Tô falando, essa com mulher é muito residência. cinematográfica. É um lugar lindo que você fica ali. Você fica morando ali, gravando. Você dorme ali. Dorme, cozinha. Menina, me leva, eu cuido de Amadeu. Incrível, incrível. Que massa. E aí foi isso, a gente gravou o Desvelando Mares, depois gravou o Gismonti 70, teve esse ato. E agora, eu não vou gravar lá porque o Amadeu é pequeno por enquanto, mas provavelmente a gente vai lançar com ele. E aí vamos ver quando é que a gente vai voltar a gravar lá, levando Amadeu, levando toda a trupe. Mas eu sou totalmente apaixonada. Ô, Bi, e esse processo da despedida da sua mãe da doença… Sim. Foi muito… Você conseguia trabalhar, foi muito forte, provavelmente, muito… Mas tem beleza também, não tem beleza nesse processo de dor, de desapego? Eu não sei como é que foi que vocês viveram isso. Não, foi muito intenso. Muito intenso. Porque, na verdade, assim… Ela tava em paz? É muito forte acompanhar, então, né? Paz…
O que acontece, assim, porque eu não posso… Ela que deveria responder, Sim. entendeu? Eu não sei. O que Mas a acontece sensação assim… que você tinha. Então, a minha mãe, ela sempre quis viver muito. Ela nunca quis deixar a vida. Mesmo com as centenas de dificuldades que ela viveu. Então, até o fim, literalmente, ela estava lutando para esta vida. Bravamente, sim. Então, assim, eu não sei se ela estava em paz. O que eu sei é que foi se criando… Minha mãe teve um câncer muito intenso e chegou um momento que a gente sabia que não tinha cura, era incurável. Deu um ano antes dela falecer e ela ficou… E a parte pior foram os 2 meses finais que ela ficou internada. E aí, claro, imagina, nesse tempo, ela foi vivendo uma transformação muito grande interna, incrível, um ensinamento absurdo. Você tá perto, assim, muito forte. aprendendo com a maneira que a pessoa vai vivenciando aquele processo. Então, sim, eu diria que ela foi mergulhando num processo de aceitação do que a vida estava oferecendo, mas eu não sei se te dizer no sentido dela estar em paz de se entregar a deixar a vida. Isso eu não sei, entendeu? Isso ela que teria que responder, porque… No final, claro que assim, chegou um ponto… Eu falava tudo pra ela, pedia pra eu falar. Mas chegou um ponto que eu comecei a querer ouvir o que ela queria dizer. E não exatamente eu dizer qual era o estado dela, entendeu? Eu comecei a entender que não era muito o caso de eu ficar relatando. Era mais assim, mãe, o que você tá sentindo? Sim. Eu sinto que eu vou morrer. Se você for morrer, o que você quer que seja feito? Entendeu? Era uma coisa de ir trazendo ela falar. E eu ir… percebendo como agir, o que fazer a partir do que ela trazia. Porque eu sempre fui a figura que ela me perguntava, minha filha, como eu estou? Ou, tô falando, claro, não como estou internamente, que ela tá sentindo, mas assim, como era o estado de saúde. Sim. O que os médicos falaram. Que ela confiava, que tava ali de… Tinha esse papel. E aí, num certo ponto, então assim, não sei te responder, mas foi criado um reduto de extrema intimidade, entendeu? Extrema. Então, isso que você chamou de paz, eu acho que assim, era um ambiente absolutamente amoroso. Sim. Assim, entre eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, que não havia há décadas, foi visitar. E foi muito intenso, foi muito bonito, foi muito profundo. Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito profunda. Muito, muito profunda. De muito amor, entendeu? É isso, né? Porque tem beleza na dor. Eu acho que são marcos, né? Sim. Não tem muito como você passar incólume por um parto ou por uma morte. Não tem como. Mesmo que você não esteja mergulhado. E especificamente com a minha mãe, eu estava literalmente até o último suspiro mesmo. E assim, eu considero um absurdo de intimidade que ela me permitiu entendeu? Absurdo de intimidade. E tem uma relação assim… É o oposto do parto, né? Exatamente. É isso, é segurar a mão… Mas pra mim é o que eu senti. É como se as pessoas que eu até então tenho mais intimidade, eu vivenciei situações de mais intimidade com meu filho, com parto. Claro que não é só o parto, é tudo. Sim. Mas eu digo parto porque eu vivenciei um parto que pra mim foi muito transformador e muito intenso. E minha mãe, deixando a vida. Então é uma coisa que assim… Porque você não escolhe, né, Juju? Assim, não. Nem o parto, imagina. Nada. Vai acontecer o que for acontecer. O tal do palco. É o imponderável. Você não sabe, entendeu? Mas nesses 2 casos eu pude estar presente plenamente, tá ali, entendeu? Sendo testemunha, entendeu? A tal da testemunha que eu tava comentando, que ela sempre foi minha. Então é uma coisa… Como assim você teve a bênção de vivenciar… É uma bênção. Porque, claro, não foi do nada, né? É uma Sim. construção de muita intimidade. Então, eu acho que… Sim, eu acho que é uma história de muita profundidade, muito vínculo com os meus pais, o meu irmão. É uma coisa bem… Lindo. Ô Bia, e você sentiu que a sua arte mudou depois disso tudo, né? Porque depois de um parto e de uma morte… Absolutamente. Uma mulher jamais será a mesma. Absolutamente. Eu acho que eu fui perdendo os medos. Você foi perdendo os medos. Estou no processo, né? Assim, no sentido do meu, principalmente, assim… Quando eu fiz, por exemplo, Desvelando Mares, que é esse 3º disco do trio que eu tô mencionando, tinham composições que eram muito mais introspectivas, porque eu sou muito animada, não sei o quê, falante, que eu tinha dificuldade de tocar. Pra mim era muito difícil expor, e ainda expor uma intimidade, entendeu? Uma coisa muito… Eu sou muito próxima das pessoas, tenho muita facilidade de estar próxima, mas assim, quando você vivencia esse nível de dor, de transformação, de renascimento… Cara, você tá totalmente ali, você tá despida. Então, a arte, você tá seguro, de uma certa maneira, né? Nessa forma que eu tava te falando lá do início, é uma tradução. Então, é muito maravilhoso. Esse disco que a gente vai gravar agora, por exemplo, pra mim é totalmente diferente. Porque é uma coisa que eu tô… É instrumental, então assim, ele não tá sendo dito em palavras, mas
ele tá dizendo tudo. Raiva, dor, alegria, frenetismo, descontrole. Esse você vai gravar onde? Vou gravar no estúdio Monteverde, que é do André Memari, em São Paulo. Ah, tá. É porque eu quero gravar logo nesse sentido, porque eu tô nessa urgência, assim. Mas eu acho que a gente deve lançar por esse selo da Hungria de qualquer jeito. Porque, entendeu? Eu não queria esperar, vamos ver quando Sim, dá pra levar o Amadeu, toda a coisa estrutural, assim, pra gravar na Hungria. E o estúdio Monteverde, esse do André Memari, é um grande pianista paulista. Ele é de Niterói, na verdade, mas ele muito novinho foi pra São Paulo. Tem um piano incrível, uma sala enorme. Então, assim, é um lugar… E é muito amigo da gente, assim. E lá também é residência. Você fica também. Então a gente vai gravar lá agora, final de fevereiro. E esse disco aí também é uma coisa que, pra mim, é uma necessidade. Esse disco reúne todas essas… Tudo isso. Chama tapeçaria, porque pra mim ele é tecido em conjunto, entendeu? Ele é um disco… São todas composições suas? Todas composições mesmo. Tem algumas parcerias, mas assim, é tudo autoral. Meus discos sempre foram autorais. Esse do meu pai foi o único… Quer dizer, com o do Giz Branco a gente já gravou muitas pessoas. Com o do de piano. E algumas suas e algumas dela também, Também, né? sempre. Mas assim, sempre foi muito coisa de arranjo. Porque também tinha essa coisa, né, dos 2 pianos. Não tem, né? Pessoas tocando 2 pianos, assim, música popular, instrumental. Mas o trio sempre foi uma coisa da música instrumental autoral, assim, composições. Que era tal Rewind, que lá quando o Júlio falou, temos que gravar as suas músicas. Então começou nisso, entendeu? E vocês se deram muito bem Eu e trabalhando Júlio? juntos também. Cara, super. Você deve ser boa de trabalhar. Vamos fazer uma Aí coisa você pergunta juntos. pro Renatinho depois. Mas deve ser, Bia, porque você dá um match perfeito com todo mundo. Não, assim, eu tenho facilidade… Ou foram lindos encontros, né? Não, são lindos Acho que você encontros. pode… Não, eu tenho muita facilidade… 9 planetas em Libra, né? Então, assim, eu tenho muita facilidade de comunicação. E muita facilidade de me dar com as pessoas. Mas eu sou muito exigente, o Renatinho sabe, sou uma mala pesada. Sim. Dou trabalho também, Não, tudo entendeu? bem, Mas assim… Em geral, tem uma coisa, Juju, que eu acho que é para além do trabalho, assim, eu quero relações… Então, você é boa de encontros. Eu quero que todo mundo se dê bem, entendeu? Eu não quero ter briga. Eu não tô disposta, eu pessoalmente, cada um que escolha as suas relações. Você quer construir. E eu quero um ambiente que as pessoas se sintam bem. Pra mim, muito além de você… Eu tô falando aqui da arte, mas isso também foi uma coisa que eu vivenciei com meu pai. Assim, meu pai é muito maravilhoso. No palco, incrível, mas meu pai ele lida com a produção de uma forma muito exigente e difícil, muitas vezes. E assim, eu sou exigente, mas eu quero antes que todo mundo fique bem, entendeu? Eu quero que as pessoas encontrem a sua… E eu gosto muito… É um clima mais tenso. Eu acho que é mais centralizado, digamos assim. Meu pai é bem mais centralizador, entendeu? Eu tenho uma coisa de que o que eu amo é que você seja você dentro do que eu estiver fazendo. Eu quero que cada um… Não é que eu quero, eu que vou dizer o que vai… Não é isso, assim. No sentido que eu quero que as pessoas estejam confortáveis e sendo autorais em tudo que elas estão fazendo. Então, assim, o músico que toca comigo, eu quero que ele sinta que a composição é dele. Porque eu sempre tive isso. Eu toco músicas que seja de quem for… sentindo de uma forma como se fosse minha. Eu me aproprio totalmente, entendeu? Aquilo passa a ter sentido pra mim como se fosse uma necessidade de dizer aquilo. Então eu nunca fui uma intérprete de outro. Mesmo eu tocando outro, eu sinto sempre… Você falava da sua forma de dizer. E eu quero que as outras pessoas também… Até porque você se apaixona muito mais, né? Como tudo é meio vinculado a esse vínculo aqui. Paixão, amor… Eu tenho muito isso, então acho que isso marca, entendeu? Eu não acho que não necessariamente é fácil de trabalhar. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de ambientes que as pessoas se entendam, se compreendam, se abram, sabe? Estejam em prol de uma mesma coisa, assim, sem tensão. Eu não sou muito de ficar brigando, entendeu? Sim. Acho que as mulheres, de alguma forma, têm essa energia do coletivo, né? Essa habilidade. Percebo. Eu amo mulheres, né? Sou suspeita. Totalmente. Não é à toa que você tá aqui. Maravilhosa. Ô, Bi, que mais? Nossa, tanta coisa. Tô até… Muitas emoções. Muitas emoções. Tá aqui uma emoção. Muitas emoções. Eu acho que é meio isso, assim. Eu tenho essa coisa de presença, entendeu? Vivenciar as coisas intensamente. E esse seu podcast, que lindo, gente. É a coisa mais linda, entendeu? É um negócio que é isso, assim. E tá aí, a gente também tá no filme. Sim. Porque eu vi o episódio seu com a Érica Ribeiro, que é uma grande pianista que eu amo, que gravou uma música minha, 2 músicas minhas, na verdade, com uma outra musicista mulher. Também tem um trabalho super de gravar mulheres. Aí
Érica Ribeiro no podcast. Aí eu olhei e falei, eu acho que esse é o cenário lá do Corredor 5. Conheço essa gente. Aí encontro a Érica 2 dias depois, no Festival de Curitiba, tocando com a Cláudia, o tal do Giz Branco, comento do podcast, aí o Renatinho escreve falando do podcast, entendeu? Eu faço parte desse filme! Esse filme da Disney! Você é a última personagem ali do filme. É a última paixão que apareceu ali no filme. Mas é total. Então é isso. O que mais? Tem alguma coisa que a gente não tenha falado da sua vida que seja importante? Ai, não sei, gente. Sei lá, tem tanta coisa. Não sei. Não, eu acho que a gente fez um bom… Super. Uma boa linha do tempo. Uma super boa linha do tempo. E você e seu irmão gravam juntos alguma coisa? Como é que vocês estão? Então, o Alexandre já gravou, inclusive, aqui nesse estúdio. Ele gravou no meu primeiro disco. Depois a gente tocou muitas vezes, assim, de show de participação. Mas existe também uma intenção de um dia fazer… Meu irmão tem esse projeto. Porque é o seguinte, antes do meu pai… Aí vai começar capítulo 2, né? da entrevista. É o seguinte, o meu pai, ele é filho de um árabe libanês que veio imigrante, que era, enfim, coletor federal, mas ele era pianista e afinador de piano. E a mãe dele era de família italiana, libanesa, siciliana. O pai libanês e a mãe siciliana. E o avô dele já era músico. O Antônio Gismonti, que é o nosso bisavô, já era compositor. Ele veio da Sicília com a família e ele abriu um cinema no Carmo, que é a cidade que meu pai nasceu. Então, assim, ele era um grande artista também multifacetado. O tio do meu pai foi o grande professor dele, clarinetista, o Edgar Gismonti. Ele era dessa cidade do interior. Então, por que eu tô dando esse panorama da árvore? Porque o meu irmão, ele teve muito vínculo com o repertório desse meu tio e desse meu avô. Então, ele tem um projeto que ele já botou, edital e várias coisas assim, de fazer uma coisa eu e ele, tocando, claro, as nossas composições também, mas tocando não apenas eu, ele e meu pai, tocando esses outros compositores das outras gerações, entendeu? Sim. Então, mas assim, seria você e ele ou você ele e seu pai? Eu e ele. Assim, eventualmente, claro que meu pai pode participar e tudo, mas assim… E nesse disco, até em homenagem ao meu pai, eu gravei uma música do meu bisavô, que ele fez em homenagem à minha avó, mãe do meu pai, que chama Ruth. É uma valsa que ele fez. Ele compunha pra cada filho. Aquela coisa, né? Não, é cada história. E aí, por exemplo, esse meu tio, Edgar, que é o tio do… Meu tio-avô, tio do meu pai, que é o grande mestre, assim, do meu pai. Ele tinha uma coisa de que ele ia batendo de porta em porta. Não, se meu pai viesse aqui, é 50 mil horas de conversa. Porque são milhões de histórias. Não, e devem ser histórias extraordinárias. Todas lindas, assim. Esse meu tio-avô, ele descobria… que dia é seu aniversário, Juju? Anotava. Aí no dia do seu aniversário, ele ia com clarineta e com uma banda e tocava. Choro, sim. E tocava, e aí ele ia fazendo. Era uma coisa, entendeu? Então é uma coisa assim, não sei, entendeu? Uma coisa assim que eu tô falando. Planeta vocês vieram? A música, a arte é uma coisa. E minha mãe tem essa coisa que eu tô te falando, que assim, ela era apaixonada. Da onde, entendeu? Ela ia no cinema e ficava vendo uma sessão atrás da outra. Ela queria ser atriz, entendeu? Então assim, isso que eu tô te dizendo é uma coisa de que a arte, ela tem é um papel muito forte em ambas as famílias. No caso da minha mãe não tem, que ela saiba. Claro que deve ter. Com Evidente certeza. que deve ter. Indígenas, africanos ou 1000 brasileiros que ela não sabe. Porque tem aquela coisa, uma família muito pobre, não conheciam, não sabe nada, entendeu? Dos antepassados. Mas assim, a arte, ela é muito fundamental, entendeu? Ela é muito fundamento nos dois. E de alguma maneira também, nos dois, é uma maneira também de conseguir sobreviver, entendeu? Então, vem lá, ixi… Isso que a gente não sabe os que moravam lá na Itália, entendeu? A gente sabe do nosso bisavô que veio. Sim. Mas vai ver, tinha mais, entendeu? Gerações e gerações. Provavelmente. Então, enfim, pra te dizer isso. Aí meu irmão tem esse projeto que você perguntou do meu irmão. Provavelmente a gente vai fazer. Que lindo. E aí, claro, e a gente tá sempre um vendo o projeto do outro. Tanto que assim, violão pra mim… Eu morei 8 anos com meu irmão, né? Quando a gente saiu da casa do meu pai. É? Mentira que vocês ainda foram morar juntos. Quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu fui morar com meu irmão durante 8 anos. Então a gente morou juntos. Era assim, piano e violão, piano e violão, piano e violão. Com esse tudo de repertório erudito, assim, sabe, de violão. Não só erudito, né, mas ele estudava muito. Violão, pra mim, é o meu irmão, por exemplo. Não é meu pai, entendeu? A referência, até porque meu pai é violão de 12, 14, 16 cordas. É outro violão. O violão brasileiro, o repertório de violão, é meu irmão. Então, assim, escuta o violão pra mim, meu irmão, sabe? É um negócio, assim, de um amor total. E também tem uma coisa, Juju, que assim, os meus pais são muito intensos, a gente também é, mas eles são muito intensos por uma coisa meio desordenada, muitas vezes, assim. E eu e meu irmão, a gente também encontrou essa coisa
pacífica, amorosa, muito mais calmo. Porque eu acho que eles são intensos também da época, eu acho, sei lá. Típicos artistas, digamos assim. Sei. Bem artista de cinema. Tipo, assim, desorganizado? Não, meu pai é zero desorganizado. De intensidade, de ser uma coisa de explosão, intenso, tudo muito forte. E eu acho que eu e meu irmão, a gente também além da separação que eu comentei, né, que a gente ficou… Eu acho que a gente também se amparou nessa coisa de ficar os dois ali, sabe? Numa amorosidade. Vamos resolver isso tudo de uma forma mais pacífica. De uma forma mais pacífica. Ele também foi encontrando, claro, né, filosofias, espiritualidades, assim, formas também de você lidar, entendeu? Com as relações. Então não sou só eu, assim. Meu irmão também é uma pessoa que, sabe, que todo mundo adora. Porque ele, a priori, ele é uma pessoa, sabe, querida, conversa com todo mundo. Ele mora em Belo Horizonte? Belo Horizonte, já há alguns anos. Que lindo. Gente, tô um pouco apaixonada por essa família. Tenho que me comportar. Mas assim, no duo tem outros encontros lindos, assim. Chico César foi outra coisa bombástica. Sim, não tem como não ser. Maravilhosa, porque a gente já amava. E aí a gente foi fazer um show em São Paulo. Como é que foi esse encontro? Foi em 2009, a nossa produtora quis que a gente fizesse shows no Teatro Ibirapuera. E aí ela teve essa ideia e ela falou, vamos chamar alguns convidados, quem que vocês gostariam? Aí começou a sugerir o Chico. Quem vocês gostam? Mas assim, meio do nada, a gente ficou com o Chico César, Aí a gente criou contato com o Chico e a gente perguntou. A gente ama um disco dele, que inclusive todas as pessoas que não conhecem ou que conhecem têm que ouvir ou reouvir, que se chama Aos Vivos. Que é uma loucura de disco. Que é voz e violão, uma coisa extraordinária, assim. Lindo. E aí a gente perguntou, Chico, você toca essas músicas como tá na gravação? Sim. Aí o que a gente fez? A gente dava play no CD e fez arranjo para 2 pianos e 2 vozes. Junto com o Chico. Então quando a gente chegou na casa do Chico… Já tinha tudo pronto. Ele começou a tocar. E o que é isso? 2 meninas tocando 2 pianos e 2 vozes. O que aconteceu aqui, entendeu? Porque a gente veio com o arranjo pronto. Ele falou que tocava exatamente da mesma forma, era o mesmo tom. Então a gente fez o arranjo pronto. Então foi um negócio também. Uma proposta indecente. Totalmente. Foi bombástico. Totalmente bombástico. Ficou dias ensaiando, aí foi também. Paixão para todo sempre, entendeu? Por isso, quando a gente fez o que eu falei do Pássaros ao Vivo, com músicas dele, tinha muita música que a gente já tinha tocado. A gente conheceu muito o repertório do Chico de perto, assim. E acho que a gente não tinha tocado, já ouvia muito, né? Depois a gente teve outro encontro muito lindo com o MPB4, que é o grupo vocal que completou 60 anos de carreira, que é um negócio… Sim. Eu brinco com a Cláudia que só faltam 40 pra gente, a gente já tem 20. É uma loucura os meninos também, de uma generosidade. A gente fez um projeto antes da pandemia, que se chama O Som da Palavra, que era só Milton Nascimento e Fernando Brant. Foi outro mergulho, porque era assim… escolher composições do Milton com Brant. E, sabe, o Aquiles Reis, que é um dos originais, né? São 4 integrantes, 2 estão vivos, graças a Deus, assim, maravilhosos. O Miltinho e Aquiles. E o Dalmo Medeiros entrou depois, o Paulo Pauleira, Maleguti. E aí a gente foi fazer a seleção do repertório e o Aquiles escreve o roteiro. Então é aquela coisa daquele espetáculo que eu sempre amei. Que é um espetáculo com roteiro, sabe? Roteiro assim, textos que entrelaçam uma coisa na outra. A gente fazia arranjo também. Os 4 meninos, 2 violões, viola, 1000 coisas assim. Teclado que o Paulo toca, o Pauleira. 2 pianos, mais vozes femininas. Um negócio também incrível. Então tem essa coisa, assim, sabe? Tudo é um… E mesmo quando não é apaixonado, a gente acaba se apaixonando, entendeu? É uma coisa… Não, eu tô achando todas as vidas do mundo sem graça. É muito incrível. Não, e eu me só apaixono… tô gostando dessas coisas aí. Não quero mais saber de nada. Mas eu me apaixono por tudo, pelo que não é também, entendeu? Nem não tem nada a ver comigo. Eu vejo, já tô… Porque no fundo eu acho, né, Juju, assim, tudo que você se aprofunda é apaixonante. Assim, se você realmente, sabe, for mergulhar… As coisas têm muitas camadas, né? Porque a gente não conhece. Mas assim, as coisas têm… Agora, claro, vai ter uma coisa que você vai se identificar mais, outra menos, outras que você não vai se identificar. Mas assim, quando você vai se aprofundando, tem muita coisa pra desvelar, entendeu? Pra descobrir. Sim. Então acaba que é isso. Cada projeto, ele vai sendo uma coisa… E é o que eu tô te dizendo, é como voltando lá, né, no princípio da história dos 15 anos… É tudo meio sobre parcerias, né? É sobre encontros. Sobre os encontros. Você é muito boa de encontros, Bê. É muito Acho forte. que essa é uma boa definição da sua pessoa. Sim, é muito intenso. Mas é porque eu tenho interesse, entendeu? Sim, eu vou querer saber. É mérito seu. Eu só não tô te entrevistando porque aqui é o seu programa. Você tá se controlando. Não, é mérito seu. Você é maravilhosa, não, cheia de carisma, acho que é mérito deusa talentosa. Não, é isso, se interessar pelo outro. Sim. É algo muito generoso e que faz com que a coisa aconteça de verdade. Sim. Né?
Porque senão fica todo mundo só sobre… Né, sobre eu sobre mim. Aí não consegue olhar, trocar, se apaixonar, aprender. E aí a coisa fica muito… Mas como você vai profundamente… Não, e aí você vai renascendo a cada momento. Sim. Porque são vidas, né? Muito maravilhoso. Então assim… Aí, né, já te conheço. Aí as duas de verde, como assim, entendeu? Viu? Eu já sou um duo. Tá bom. Roubei. Mas é total, é uma coisa, não sei, entendeu? Aí eu, aquilo já vai me… As de verde, como assim? E a priori é meio isso, né? Assim, Renato me escreveu, não sei o quê. Na mesma hora que você encontrou e o Renato a Érica. É o padrinho da sua filha mais velha. Então assim, já te amei. Como assim, entendeu? Já é uma pessoa super próxima de uma pessoa que eu amo. Então assim… A priori, eu já gosto das pessoas, entendeu? Sim. Eu não desgosto, a priori eu já estou gostando. Aí pode ser que mude um pouco, mas assim, tem uma coisa disso, da disponibilidade dos acontecimentos mesmo. Linda, Bia. Eu tô apaixonada. Posso me declarar. Fofa. Que mais? É isso? Gente, foi. Foi maravilhoso. Pra mim foi incrível. Ai, amei também. Tô apaixonada pela sua história, por tudo. Muito lindo. E cadê a sua Parabéns história? pelo seu trabalho. Ué, a gente tá programando isso. Estamos programando isso. Eu tô enrolando, mas vai acontecer. Porque quantas centenas já foi? Já foi muita gente, Já né? foi uns 180. Gente. Então vai chegar, talvez o quê? No 200? 200 é muito daqui a pouco. E como é que é isso? De saber 180 histórias? É muito louco. É quase um vício, né? Cabe, Porque não, é isso. Exato! É como você acabou de me dizer. Gente! Porque fica movida pela curiosidade. Tanto que tem gente que quer me mandar muita coisa. Eu falo, não, gente, eu sou movida pela minha paixão. Pela minha curiosidade. Eu não quero saber tanto sobre você. Que a pessoa me manda, tipo assim, 10 páginas sobre a vida dela. Não. Aí eu falei, não, claro que eu preciso saber quem você é e o que você faz. Eu não vou chegar aqui, né, desconhecendo absolutamente o seu trabalho. Mas eu preciso… ser assim, essa coisa de… eu me apaixono também aqui. Claro que sim, Só gente. que, então, é lindo. É muito… Pô, eu comecei a me entender que eu também me alimentava dessas histórias extraordinárias. E como todas as mulheres, assim, né, seja qual for a função, o trabalho, a história… Tudo pode ser fascinante. Tudo. Se você parar, ouvir, olhar no olho Mas é isso. e tiver aqui disponível, entendeu? Mas é isso. As histórias que você fala, essa… Ou essa aqui, é mais ou menos, é simples. E de repente senta aqui e acontece. Mas não é, né? Porque viver é muito sim. profundo. Todo ser humano pode ser incrível se você souber ouvir. Claro. E você com 2 meninas, gente. 2 filhas. Deve ser super revolucionário também isso, né? Ouvir Muito. mulheres e mulheres Muito. e 2 meninas. E é isso, né? Botar as mulheres pra contar as suas histórias. Todas as mulheres diferentes pra caramba uma da outra, sabe? E de alguma forma tem uma grande ligação entre todas, porque somos mulheres. E a gente sabe o que vivencia uma mulher, o que quer ser mulher. Mas é muito apaixonante também. Também sou uma apaixonada, dona Bianca. Mas é total, gente. Uma pessoa que fez 180 entrevistas. Como assim? Também sou uma apaixonada. Que lindo, parabéns. Muito lindo. Obrigada por ter vindo. Eu quero te ver mais. Eu quero ser sua dupla. Eu quero andar de verde por aí. The Green Girls. Quero ver você tocar. Quero estar sempre na sua plateia também. Eu já sou a sua, então bom. pronto. Estamos juntas. Conte comigo mesmo, Obrigada. de verdade. Você também, sempre. Obrigada por ter vindo. Obrigada a Beijo, você. gente. Beijo. Senta direito, garota.